pessoal, sejam muito bem-vindos ao Joincast. É isso mesmo, o podcast da JTI está de volta e esse aqui é para ser um espaço de conversas sobre diversos temas que a gente quer trazer aqui com convidados, para a gente trazer um pouco de inspiração, de conhecimento para os colaboradores da JTI. Nessa temporada, a gente vai trazer o My Way como tema principal. A gente vai dividir os nossos assuntos em 4 episódios que vão falar sobre objetivos de carreira, plano de desenvolvimento, feedback, entre diversos outros assuntos. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada mais que especial, que é a Daniela Metzinger, a nossa gestora de Talent Management, Employer Branding, Learning Development, Diversidade e Inclusão para os 3 negócios do Brasil. Então a gente tem muita coisa para conversar, muito conteúdo. E antes de tudo, a gente gostaria de se apresentar. Eu sou a Gabriela Lima, faço parte do time da Dani, sou responsável por Employer Branding e Talent. E hoje eu vou pedir para a Dani se apresentar de uma forma um pouquinho diferente. Dani, obrigada pela sua presença aqui no podcast. Queria que você se apresentasse para além do seu currículo. Quem é a Daniela? Por que você está aqui hoje conversando com a gente sobre objetivos de carreira? Então tá. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast. Estou apaixonada em saber que a gente vai ter todos esses episódios e tenho certeza que se vocês seguirem, vocês vão aprender muito. Quem sou eu além do currículo? Eu sou uma pessoa apaixonada por desenvolvimento humano. Eu sou uma eterna aprendiz, estou sempre aprendendo, estou sempre lendo, eu sou muito curiosa e eu acredito que os processos que a gente faz dentro da área de Talent Management são os que ajudam a gente a alcançar os nossos objetivos de negócios. Afinal de contas, a gente alcança esses objetivos através das pessoas e o que a nossa área faz é justamente olhar para os processos relacionados às pessoas. Perfeito, Dani. Acho que começamos já com um pezinho no assunto que a gente vai trazer hoje aqui nesse episódio. Para a gente contextualizar aqui o pessoal, hoje a gente está aqui no nosso escritório, na unidade do JK. Então a gente transformou um pedaço do nosso escritório aqui no nosso estúdio para fazer esse podcast. Então a ideia é que hoje a gente falar sobre objetivos de carreira. É um dos módulos do My Way, né? Quando a gente fala do My Goals. E para a gente começar ali do começo de tudo, né? Para você, Dani, qual que é a importância da gente ter objetivos claros para a gente conseguir se inspirar nos nossos trabalhos, nas nossas entregas, né? A gente começar a construir aonde a gente quer chegar. O que isso faz diferença no nosso dia a dia, na nossa carreira profissional e nas nossas entregas para o negócio no fim do dia? Perfeito. Eu quero começar falando que é importante a gente não confundir objetivos claros com caminhos lineares. As carreiras, cada vez mais, elas vão ser voláteis e a tendência é que a gente vá circulando em lugares diferentes nesse contínuo de carreira. Então, ter um objetivo claro de carreira não significa que eu vou sempre na mesma direção, pela mesma área, pelo mesmo lugar. Ter objetivos claros de carreira passa aí, principalmente por você saber quais são os trade-offs que você está disposto a aceitar. O que eu quero dizer com trade-off são o que eu estou disposto a bancar para conseguir chegar nos meus objetivos de carreira. Se eu quero ter uma carreira internacional e eu não falo nenhum idioma, isso é um trade-off. Se eu quero morar em outra cidade, mas eu tenho questões que limitam a minha mobilidade, isso é um trade-off. Então, ter objetivos claros de carreira não passa necessariamente por saber qual é a posição ou qual é o cargo que você quer ocupar, mas sim onde você quer chegar, ou seja, qual que é o propósito da sua carreira e o que te move, o que te impulsiona para novas experiências. Perfeito. Eu acredito que a partir do momento que a gente começa a contar a nossa história, nos conhecendo, sabendo o que é negociável e o que não é, fica muito mais fácil da gente realmente levar para a prática a construção desses objetivos, né? E trazendo para essa forma mais ferramental de construção dos objetivos. O que hoje a JTI oferece, tanto como ferramenta na forma mais prática de processo, quanto nesses momentos como hoje a gente está tendo aqui, todo o trabalho que a gente faz com a liderança também. O que você vê hoje que temos de ferramentas para os colaboradores conseguirem ter esse apoio ali no momento de construção dos objetivos? Ok. Tem um fator que é indispensável e que não se trata especificamente de ferramentas, mas que é o protagonismo de carreira. Isso significa que você precisa ser o autor da sua própria história. Então não tem como terceirizar a carreira para pessoas de cultura, nem para o seu gestor. O dono da sua carreira é você mesmo. Nós temos sim ferramentas que são poderosas ferramentas dentro do My Way, que é o My Talks, o My Goals, o My Growth,
o MyFeedback. São todas ferramentas que a gente tem disponíveis para apoiar principalmente na construção de repertório para ter autoconhecimento e inputs, né? Ou seja, sinalizadores de quais são os caminhos que a gente precisa seguir. Então, se utilizem ao máximo dessas ferramentas, mas lembrem-se também que o protagonismo de carreira é essencial para a gente poder fazer valer qualquer uso de uma dessas ferramentas. Perfeito, Dani. Acho que a partir do momento que a empresa oferece diversas ferramentas para os colaboradores, a gente precisa ter essa atitude realmente, né? A gente conseguir estudar, se letrar, entender, né? E, obviamente, tirar dúvidas. Acho que não tem problema nenhum da gente ter essas dificuldades ou facilidades, enfim, quando a gente tem esse momento de escrever a nossa história de carreira, né? Trazendo um pouquinho para o que a pessoa pode encontrar nesse caminho. Quando a gente fala de flexibilidade, mudanças de rota. Então, a gente está aqui no início do ano, a gente tem falado bastante com os colaboradores sobre o momento ideal para escrever os seus objetivos. Mas a gente sabe que além do dia a dia ali, podem acontecer muitas coisas, né? Uhum. O que você falaria para as pessoas quando acontece essa mudança ali de rota, algo que você não estava esperando, que você precisa voltar 2 casas, talvez, né, voltar ali para a revisão dos seus objetivos, como que as pessoas podem ter esse momento também de reflexão e talvez fazer alguns ajustes ali nos seus objetivos. Perfeito. Lembra que eu falei no começo que as carreiras, elas não são mais lineares. Então é super importante que a gente passe a entender que a carreira tem muito mais relação com os repertórios e as experiências que eu estou criando do que necessariamente com os cargos que eu estou sentando. Quando você pensa na sua carreira, e às vezes a carreira passa por um caminho diferente do que aquele que você tinha idealizado, e é importante usar essa palavra porque as nossas carreiras, elas não vão mais seguir como era no passado, uma trilha de carreira essencial, onde depois de uma posição vem exatamente outra, onde tudo é previsto e programado. A riqueza da carreira está justamente nisso, o quanto a gente pode se tornar plural. Quanto mais a gente olha para as oportunidades de carreira que a gente tem dentro da JTI, a pluralidade é uma característica essencial. Então, quando a sua carreira mudar de direção, e às vezes a carreira ela se faz através de um movimento lateral, se faz através de um STA, se faz através de um projeto. Então, isso são experiências de carreira. A gente precisa desconstruir esse quadradinho e esse frame que a gente cresceu entendendo que carreira é passar de uma posição A para uma posição B e que naturalmente essas posições também vão ascendendo, tá? Então as carreiras elas são muito mais dinâmicas e quando houver uma troca de, né, que você precisa corrigir a rota, esteja certo e para avaliar o quanto esse novo repertório vai incrementar e vai incorporar o teu desenho de próximo passo de carreira. Tenha certeza que pessoas com diferentes experiências de carreira muitas vezes estão mais preparadas para um próximo passo, seja para uma posição gerencial ou até para uma posição de mais exposição, do que uma pessoa de que sempre vivenciou a mesma coisa. O que não significa que se alguém tem uma carreira mais linear, ela não está preparada para próximos passos. Não é uma receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. E eu acho importante você trazer essa questão que muitas vezes a gente tem esse mito, vamos dizer assim, de que carreira é sobre cargos, né? Uhum. E carreira não necessariamente é sobre posições que você está ocupando, né? É muito sobre experiência, sobre o seu desenvolvimento, sobre o que você realmente agrega na sua mala, né? Na sua mala ali de carreira. E tem uma coisa bacana que tu falou, Gabi, que é justamente isso, assim, né? Quando a gente conseguir entender que nós não somos a posição que nós estamos, mas nós estamos a posição atual, fica até mais fácil de entender o quanto a carreira ela pode ser dinâmica e rica. E até trazer de novo lá para o começo da nossa conversa sobre a importância dos seus objetivos. Então, quando a gente vai escrever os nossos objetivos, a gente sabe que a gente tem que ser prático para o que a gente está entregando para o negócio e para o momento que nós estamos, mas a gente sabe também que os objetivos têm ali um retorno para a gente, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê que a gente evoluiu, né, de um ponto para o outro, que a gente agregou mais conhecimento, que a gente participou de projetos, ou enfim, qualquer outra demanda. Então, por isso que é importante a gente começar a nossa história de carreira
carreira, sabendo onde a gente quer chegar, né? E fazendo esse olhar importante de o que eu estou disposto a fazer para chegar nesses objetivos, né? Ser protagonista significa que você também vai bancar as suas decisões e não decisões, porque as não decisões de carreira também são decisões no fim do dia. Quando eu decido que eu não vou para uma posição porque o trade-off de mobilidade não faz sentido para mim, ou quando eu decido que eu não quero ir para uma posição porque é um movimento lateral, a não decisão também é uma decisão de carreira, né? Então tenha claro isso e tente conectar isso com o que é o seu propósito e o que você quer construir como legado. E o My Way traz muito isso, né? A questão de você ser o seu protagonista. Acho que até a gente trazendo uma tradução literal, né? De você construir o seu caminho, né? Se a gente colocar ali numa tradução de My Way, é o nosso caminho de carreira que a gente está construindo, né? E caminhando já para essa conclusão da nossa conversa, Dani, quando a gente consegue descrever ali os nossos objetivos, fazemos essa autoavaliação, né? Temos essa conversa com a gente mesmo enquanto profissionais, o que sucesso de carreira parece para você, né? No fim do dia, ali, quando a gente atinge todos os nossos objetivos, quando a gente tem ali todas as nossas entregas no mundo ideal, né? Mas muitas vezes também, com todas essas mudanças que acontecem no dia a dia, ou mudança de rota, para a gente não se sentir frustrado, vamos dizer, de uma certa forma, né? Acho que o sucesso é muito individual. O que você vê quando a gente fala de objetivos de carreira, e profissionalmente falando, a palavra sucesso, né? O que ela pode significar para as pessoas? Sucesso é um atributo muito pessoal. Para mim, sucesso tem a ver com legado, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o que eu quero deixar de marca, né? As pessoas têm que se perguntar isso também. Carreira passa muito por autoconhecimento, por essa consulta interna de o que a gente quer fazer de diferente. E mais do que simplesmente trabalhar, o que a gente quer ajudar a empresa a construir e fazer diferença. Quando a gente fala da visão número 1 da JTI, a gente tem um propósito muito claro, né? E saber que a gente faz parte disso, que o nosso trabalho faz parte disso, tem que ser um propulsor de movimentos de carreira também. Para mim, sucesso está relacionado com qual legado eu estou deixando, não necessariamente só em quais posições eu estou ocupando. E claro, todos nós temos ambições de carreira e a gente tem o que nos move, né? O que nos impulsiona a fazer diferente, o que nos impulsiona a trabalhar mais, o que nos impulsiona a adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. Sucesso é isso, é um pacote, mas principalmente é importante a gente não atribuir sucesso às coisas serem exatamente do jeito que a gente esperava, porque essa volatilidade do mundo corporativo ela é natural em qualquer empresa, não só na JTI. Quando a gente entende isso e a gente tenta fruir ao máximo das possibilidades que o universo corporativo se apresenta, no nosso caso, que trabalhamos em uma corporação, fica mais fácil entender que sucesso não é um único, mas são vários momentos. Sabe que os americanos têm uma frase que eles falam assim, o aha moment, aquele momento em que tu fala, nossa, é isso aqui. Sucesso não é um momento, são vários momentos ao longo da tua carreira em que tu olha e fala assim, nossa, isso aqui foi fantástico, né? Então, sucesso são momentos. Para mim, é isso. E o quanto é importante a gente realmente internalizar. Eu espero que as pessoas realmente escutem essa conversa e se sintam inspiradas nessa forma, porque a nossa cultura fala muito sobre isso, né? O Our Way veio muito com esse comportamento de celebração, de momentos significativos, então toda a parte de reconhecimento, então para além, né, do proforma, de feedback, de reconhecimento, de avaliação de fim de ano, esses momentos também que nós, enquanto profissionais, se a gente tem ali bem estabelecido o que é sucesso para mim, quais são os meus objetivos, esses momentos que a gente se reconhece também são muito importantes, né? E tem um fator que é muito importante, porque todas as ferramentas que a gente tem, desde o lançamento do Our Way, elas trazem um olhar muito individual de assim, eu tenho autonomia sobre os processos, né? A ferramenta que nós temos, e a gente vai falar disso em outro episódio, mas só vou dar um spoiler, que é
o My Talks é justamente sobre eu provocar conversas que estejam alinhadas com esses momentos que eu quero ter. Sejam momentos de performance, sejam momentos de desenvolvimento e sejam momentos de carreira. As conversas de carreira, elas têm que ser uma provocação individual também. E não só esperando que o meu gestor marque este momento para falar sobre isso e que a minha carreira é responsabilidade dele, né? Então, sejam protagonistas das suas carreiras, as ferramentas estão aí e é uma questão de se agarrar nas oportunidades e fazer diferença. Perfeito, Dani. Indo para nosso encerramento aqui, né? Já. Quando começou, a gente estava preocupada que ia faltar tempo e agora a gente está indo para o final. A gente tenta roteirizar essa conversa, a gente sabe que tem muita coisa para a gente falar sobre, né? Mas realmente é para a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer, especialmente nesse episódio falando sobre objetivos. Quando a gente vai para a forma mais prática ali, no dia a dia. Já temos ali muitas pessoas que escreveram os seus objetivos, talvez até depois de assistir a esse vídeo retome ali, né? Volte nos seus objetivos para revisar, enfim. Mas as pessoas que estão com um pouco mais de dificuldade, que não se encontram talvez ali no momento de revisar, né? O seu escopo de trabalho, onde está hoje, tem algum sentimento assim de frustração até mesmo, ou algum sentimento de dificuldade mesmo de conseguir ver valor nos seus objetivos ou o que está entregando para a empresa no fim do dia. O que você daria como dicas, super entre aspas, dicas, né? Super entre aspas. Mas boas práticas, alguns toques assim que a pessoa pode levar isso para contribuir no momento que ela vai escrever ali os seus objetivos ou fazer esse exercício. Tá, só pra gente separar as coisas, a gente tá falando aqui de objetivos de carreira. Eu só pontuo isso para que as pessoas não misturem com seus objetivos de negócio e seus objetivos de performance, que aí é um capítulo à parte, a gente vai ter uma conversa específica sobre isso. Quando a gente fala especificamente de objetivos de carreira, é importante visualizar o que a gente tem de oportunidades e que sejam, como eu disse antes, assim, o que vai além do escopo da função. A grande verdade é que também quando a gente não está disposto a fazer mais, a gente não vai ter outras oportunidades, né? Volto lá porque eu falei no começo. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer mais, além do que você já faz, para poder adicionar experiências ao seu repertório? Então, para quem está um pouco perdido nisso, para pensar um pouco e refletir. O que eu estou disposto a fazer mais para poder alcançar experiências de carreira diferentes, né? E construa uma relação de confiança com o seu gestor. Afinal de contas, os nossos gestores, eles são também nossos mentores. E se não é o seu gestor, procure em outras pessoas mentoria para ajudar nas reflexões e experiências diferentes que podem ajudar a construir esses caminhos diferentes para ter objetivos de carreira que, de novo, não precisam ser exatamente lineares e nem claros, mas que você precisa sim saber o que te move, o que te movimenta, o que faz tu querer alcançar novos desafios. E é possível, né? Para todo mundo, né? Acho que essa é uma mensagem muito importante também, né? A gente não está falando aqui, mais uma vez, sobre cargos, sobre posições, mas acho que é muito sobre pessoas, né? Então, essa mensagem também de inspiração para as pessoas, acho que é super importante. E até, só para a gente falar, Gabi, eu acho que é bacana trazer até a minha própria experiência como uma pitadinha aí para as pessoas entenderem que eu não estou falando sem lugar de fala. Quando eu comecei minha carreira na JTI, eu era supervisora de uma área, houve uma transformação na área e eu passei a ser uma especialista de uma área. Fiz um STA, que foi um STA home base, mas que era uma necessidade de ter uma experiência internacional e eu pude ter visibilidade, né? Depois eu voltei para ser especialista e aí então eu estou gerente na posição que eu estou hoje, né? Então é isso, carreira é sobre isso, é sobre uma volatilidade possível, é sobre uma volatilidade que faz com que a gente construa experiências diferentes e lá na frente esteja mais preparada para um novo desafio. Perfeito, Dani. Muito legal você trazer o seu exemplo, porque acho que inspira muito as pessoas, né? A gente tem uma tendência, talvez, de se comparar quando a gente fala de carreira, ver a posição que o colega alcançou, onde ele chegou, mas sem saber o caminho também, né? Que o caminho ali faz muita diferença quando a gente fala de experiências, de uma forma geral. Isso aí. Antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria até conversar um pouco mais, mas a gente tem outros episódios aí para se aprofundar. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas sobre o tema carreira de uma forma geral, mas trazendo um pouquinho aqui para o nosso assunto, que é objetivos de carreira. Não se considere nunca pronto.
A verdade é que a gente está constantemente em desenvolvimento. E isso não tem nada de ruim, muito pelo contrário. É extremamente poderoso saber que a gente não tá acabado no sentido de acabado pronto, né? A gente sempre tem algo diferente para aprender. Então, quando a gente fala de carreira, sempre tenta refletir sobre esse ponto de o que mais? E o que eu ainda não sei? E que bom que eu não tenho todas as respostas. E que bom que tudo não se encaixa exatamente da forma que eu precisava. Porque assim a gente tem mais amplitude com relação às competências que a gente está desenvolvendo. Então a dica é, não esteja pronto, né? Esteja sempre se preparando, seja um eterno aprendiz. Perfeito, Dani. Acho que isso linka com o que você falou lá no começo, né? Você é essa pessoa de inspirar o aprendizado, né? De ser um aprendiz. Então, acho que é muito legal a gente encerrar essa conversa dessa forma. Muito obrigada pela sua presença, pela sua fala. Fiquem ligados que vem mais episódios por aí. E claro que a gente vai ter outras pessoas aqui falando e contando as suas histórias e as suas narrativas para inspirar vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Isso mesmo. A gente vai disponibilizar esse episódio tanto em formato de vídeo quanto em formato de áudio para alcançar mais colaboradores ainda. E em breve a gente divulga aí os próximos temas, os próximos convidados também. E a gente espera que vocês engajem, a gente espera que vocês se inspirem e que realmente faça diferença na carreira de vocês. Até a próxima! Até a próxima!